Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. A presença do Senhor, ela é maravilhosa. Aleluia. Nós vamos hoje compartilhar a palavra que está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Um pouquinho antes de Apocalipse, ali bem no inicinho, Gênesis 1:1. Enquanto os irmãos procuram, eu quero nos apresentar. Nós somos o New Chance Movement, Movimento Nova Chance, como nosso irmão já disse. E nós somos um movimento que nasceu no coração de Deus para os nossos corações. Alguns de nós nos assentamos lá na Lagoinha, outros se assentam aqui na Batista Nacional. E é um movimento que o Senhor colocou nos nossos corações. Para quem não me conhece, me chamo Mauro Ramos, me assento lá na Batista da Lagoinha. Minha esposa também está aqui, dá um sinalzinho assim. Linda, maravilhosa. Para nós é uma honra estar servindo aqui os irmãos. O New Chance Movement, como eu falei, ele nasceu no coração de Deus para os nossos corações lá em 2019. Então nós vimos trabalhando em oração, deixando as nossas euforias e as nossas ansiedades de lado para entender como o Senhor queria fazer, como que o Senhor queria mover, até que chegou esse tempo. E o New Chance, a gente vai nas igrejas ministrar também, compartilhando a nova chance que há em Jesus, mas a gente não se limita a isso. Hoje o nosso ministério, ele tem um missionário que está no campo, está lá nos índios, que a gente apadrinha da forma que dá. Nós vamos agir agora nas ações sociais. No sábado que vem, no dia 30, nós estaremos com um culto lá na beira da lagoa, no deck. Estão todos convidados. Nós contamos hoje com uma equipe que, enquanto as coisas estão acontecendo, enquanto o culto está acontecendo, essa equipe está trabalhando, evangelizando, e o Senhor fluindo em palavras de conhecimento, fluindo em palavras proféticas, para alcançar outras pessoas, porque a gente entende que tudo que o Senhor nos dá é para servir. A gente serve a casa do Senhor, serve aos nossos irmãos, mas também existem pessoas que precisam ter essa nova chance em Cristo. Amém? Se você quiser mais alguma informação, se você quiser fazer parte, eu vou pedir você que no final do culto procure a mim ou o Adriano. Faz um sinal assim, o Adriano também faz parte da equipe, você pode procurá-lo. E vai ser uma honra a gente servir junto. E é servir mesmo, servir de verdade. Amém? Todos encontraram? Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Amém? Passo a ler então. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Amém? Vou ler novamente. E no princípio, Deus criou os céus e a terra. Amém. Nós sabemos que atualmente, em tudo que tem acontecido nos dias atuais, eu pude perceber que o inferno ele tem se levantado para tentar tomar o nosso tempo. E nós vemos que quando a gente para analisar, quando para perceber, nós gastamos horas e horas nas redes sociais, na Netflix, no Facebook, Instagram, Twitter, e nós não gastamos tantas horas assim na presença do Senhor, compartilhando a palavra, sendo um devocional, nos alimentando, buscando a face do Senhor. Se a gente fizer esse comparativo, realmente fica vergonhoso para a gente. E quando a gente fala de tempo, por que eu li esse versículo? Porque esse versículo ele tem uma chave muito especial. Ele nos fala que a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. Por quê? Porque o versículo começa assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, antes do Senhor criar os céus e a terra, Ele criou o princípio. E ali começou a se contar o tempo. Começou a se contar todas as coisas que Deus fez através do tempo. E todas as coisas que o Senhor tem feito nos tempos atuais, amém?
E nós sabemos que, teologicamente falando, existem 3 tempos. O tempo Kairos, que é o tempo de Deus. O tempo Cronos, que é o nosso tempo. E um tempo que a gente vai trabalhar hoje, mas que não é tão divulgado, não é tão falado, que é o tempo Aion, que é um tempo que fala de eternidade. E quando nós pensamos em um Deus tão grande, tão maravilhoso, nós não podemos e não conseguimos encaixar a grandiosidade dele na nossa dimensão de tempo, porque Deus, ele é muito maior que isso. Amém? No tempo Kairos, que é o tempo de Deus, em 2 Pedro 3:8, diz assim: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É difícil a gente entender a grandeza de Deus, é difícil a gente dimensionar o tempo de Deus. Mas é importante que nós, como filhos de Deus, como alcançados e remidos pela morte de cruz de Cristo Jesus no Calvário, nós precisamos alinhar o nosso tempo com o tempo de Deus. Porque a vontade do Senhor, nós sabemos que ela é boa, agradável e perfeita. E como eu disse quando eu estava falando do NCM, nasceu e queimou em nossos corações em 2019. Nós estamos em 2021. Quando o Senhor queimou os nossos corações, nós fomos incendiados e queríamos fazer, e queríamos acontecer, e queria fluir daquela maneira, queria levar aquela chama que estava no nosso coração. Mas não era o tempo de Deus para esse movimento, para que isso acontecesse. E quando nós pensamos que o tempo de Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, porque Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, nós podemos ter a confiança e a fé de depositar as nossas expectativas em Deus, no tempo do Senhor. O segredo da gente ter um coração voltado e alinhado com o coração de Deus é porque os propósitos e os planos do Senhor não se frustram. Nós vemos hoje tantas pessoas, até no nosso meio, pessoas frustradas, pessoas cansadas, pessoas desanimadas. E na maioria das vezes são pessoas que não pararam para escutar o tempo de Deus, pararam para saber qual é o propósito de Deus, qual é aquilo que Deus tem para aquele tempo. E nós precisamos buscar continuamente discernimento para entender o que o Senhor tem para nós nesse tempo. Uau! Quando nós paramos para entender que o Senhor tem todas as coisas sob controle e que o tempo de Deus foge do nosso conhecimento, do nosso entendimento sobre o tempo, nós podemos descansar no Senhor. Como o salmista diz: guia-me mansamente a águas tranquilas e refrigera a minha alma. Imaginem que Deus está lá com a mão estendida para te guiar por águas tranquilas, mas você passa correndo tão rápido que você não consegue pegar a mão de Deus. Porque o tempo de Deus está aqui, a gente está acelerado. E hoje nas nossas vidas tudo é muito acelerado. É tudo para ontem, vamos, é tudo para ontem. E a gente começa a perder o foco e perder o nosso tempo com aquilo que são as coisas do alto, aquilo que são as coisas do reino, as coisas que nós precisamos realmente estar preocupados nos dias atuais. Aleluia! Um dos motivos do NCM chegar nesse tempo é porque nós entendemos que não há mais tempo para se perder. Por isso que nós vamos às ruas, nós vamos às comunidades carentes, nós vamos abençoar as pessoas, devolver honra às pessoas, porque hoje o que nós mais vemos é um sistema querendo tirar a honra das pessoas, e nós como igreja, nós temos o papel de continuar o ministério de Cristo. Qual é o ministério de Cristo? A reconciliação entre Deus e as pessoas. Foi isso que Cristo fez. Então, se a gente precisa devolver honra às pessoas, para que elas sejam reconciliadas com Deus, que nós façamos isso. Amém? Aleluia. O outro tempo, que é o nosso tempo, o tempo do nosso relógio, é o tempo Cronos, que é o segundo, minuto, hora, dia, semana, mês e ano. Amém? Esse tempo é o tempo que as nossas lutas atuais acontecem. Nós corremos, como eu já disse, nós corremos contra o relógio.
tudo que nós vamos fazer é para ontem, tudo que nós planejamos é para ontem. A gente não tem mais paz de sentar e colocar numa planilha os nossos planos, a gente já quer para ontem. E é esse tempo que Satanás tem tentado roubar da igreja, porque se a igreja de Cristo tiver com o seu tempo sendo gasto no local certo, o inferno estremece. E se nós, nessa noite, precisamos alinhar o nosso tempo, para que nosso tempo seja focado naquilo que Deus quer fazer, para que o inferno seja estremecido através das nossas vidas, então nós podemos declarar: eis-me aqui, Senhor, faz através de mim. Uau! O Senhor quer nos arrancar da nossa zona de conforto e começar a se mover através de nós. Amém? Aleluia. Aleluia. Em Tito 3, os irmãos não precisam abrir, Tito 3, de 9 a 11, diz assim: não se envolva em discussões sobre questões tolas e ideias controvertidas. Afaste-se de disputas e contendas a respeito das obediências às leis judaicas, pois esse tipo de assunto não tem nenhum valor, só prejudica. Se alguém está provocando divisões entre vocês, deve-se ser feitas uma primeira e uma segunda advertência. Depois disso, cortem as relações com ele, pois tal pessoa tem um senso de valores errado, está pecando e por si mesma está condenada. Sabe o que esse texto está nos dizendo, queridos? Que nós como igreja, nós estamos perdendo tempo com coisas que não têm valor. O nosso missionário que é apadrinhado pelo NCM, ele está lá na tribo indígena, lá em Porto Seguro, lá onde que os portugueses chegaram. Ele está lá. E enquanto ele estava indo para lá, o STF soltou uma lei falando que estava proibido fazer missões em tribo indígena. Enquanto isso, os cristãos estavam discutindo umas coisas nada a ver no Instagram. Poxa, se afastem das vãs discussões, se afaste daquilo que quer roubar o seu tempo, se afaste das pessoas que querem te afastar de Deus. Ah, mas como é que eu vou saber? Sim, no fundo a gente sabe quem são as pessoas que nos aproximam de Deus e quem são as pessoas que nos afastam de Deus. E esse texto dele é tão interessante que ele fala para a gente conversar com essa pessoa uma, duas. Na terceira, irmão, valeu. A minha comunhão com Deus é mais importante do que isso. Interessante como é que a Bíblia trata de todos os assuntos e todos os aspectos. Interessante como todas as situações que ocorrem na nossa vida estão respaldadas pela palavra do Senhor. E para a gente entender o que são vãs discussões, o que são pessoas querendo roubar o seu tempo, o que está alinhado e o que não está alinhado, o que está errado e o que está certo, a gente precisa ler a palavra do Senhor. Queridos, está tudo aqui, ó. A gente é capaz de decifrar e ter novos entendimentos através da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela se renova dia após dia. A palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E a gente usufrui disso diariamente. E da mesma forma, a palavra do Senhor, ela se renova nas nossas vidas, a cada leitura, a cada meditação. O Senhor sempre ministra coisas novas. Então, se a gente quer ter um entendimento do que é certo, do que é errado, do que são discussões que vale a pena a gente se posicionar como igreja, e o que são discussões que são perda de tempo, a gente precisa ler a palavra do Senhor. Meditar nas Escrituras, meditar na palavra. Sabe por quê, queridos? Porque, olha, Jesus morreu tem o quê? 2021. 20, né? Natal faz 21, né? Amém, para não causar contenda. E a palavra chegou até nós. Vocês acham que se a palavra do Senhor não fosse importante, ela teria chegado até aqui?
Depois de tantas coisas que aconteceram, de tantas guerras que aconteceram, de tantas discussões, de tanta gente escondendo, de tanta gente achando, você acha que se não fosse importante, se não fosse para a nossa leitura, para a gente saber quem é o Deus que a gente vive, a palavra do Senhor existiria? Nós precisamos valorizar a palavra do Senhor, porque existem lugares que ela é proibida, existem lugares que você tem que andar só com uma folha, e quando você terminar de ler, você tem que orar para Deus te mostrar um irmão que tem a outra folha, para vocês trocarem. Existem lugares que a gente não pode ter esse grande ajuntamento. Existem lugares que a igreja é tão perseguida, que para a gente ter um culto, eu preciso estar na minha casa orando, e o Espírito Santo fala: olha, vai lá naquela montanha a 30 quilômetros, pega a esquerda, desce o vale, sobe. Chegando lá, tem mais 30, 40 irmãos que o Espírito Santo falou a mesma coisa. Nós temos desperdiçado o nosso tempo e as nossas ferramentas com coisas vãs. Nós precisamos urgentemente alinhar o nosso relógio com o relógio de Deus. E talvez nessa noite seja esse o momento da gente alinhar o nosso relógio com o tempo de Deus, para que as coisas comecem a fluir em nós e através de nós, e para que nós possamos a ser agente de milagres, agente de libertação, de cura, para que a gente esteja andando na rua e passe uma pessoa na cadeira de rodas e fala: ei, levanta em nome de Jesus, e essa pessoa levantar. Fala: ei, seja liberta em nome de Jesus, e essa pessoa ser liberta. Às vezes não está acontecendo através de nós, porque a gente está perdendo tempo com outras coisas, e o Senhor quer fazer através de nós. Jesus disse que coisas maiores a gente faria. Nós precisamos alinhar o nosso tempo com o tempo de Deus. Aleluia. E o terceiro tempo que eu quero tratar nessa noite, que é um tempo que não é muito falado, é o tempo Aion. A-I-O-N. Aion. E esse tempo ele se refere à eternidade. Lembra que nós lemos que no princípio Deus fez os céus e a terra, mas antes do princípio o Senhor já existia. Antes do princípio tudo o que foi feito já era feito. Tudo que se fez já era feito. Antes do princípio, Cristo já tinha dado a vida dele por nós. Antes do princípio, o Senhor já tinha um propósito para mim e para você. Antes mesmo da gente nascer, o Senhor já tinha um propósito. E olha, queridos, nós nascemos para o propósito do Senhor. Aleluia. Em Salmos 90, versículo 2 diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. O Senhor é um Deus que foge do nosso entendimento. E Ele nos ama de uma maneira tão grande, que esses templos, eles confundem a nossa mente, eles travam a nossa mente, porque nós não conseguimos compreender como existe um Deus que nos ama em todos os tempos. O Senhor nos ama na eternidade, o Senhor nos ama no Cronos, e o Senhor nos ama no Kairos. Nós precisamos entender que nós somos pessoas que éramos criatura, mas através do encontro com Cristo, nós passamos a ser filhos. E quando nós passamos a ser filhos, o Senhor começa a nos amar em todos os tempos. E é incrível que antes mesmo disso, antes de nós sermos filhos, o Senhor nos amou e enviou Cristo para morrer por nós e nos fazer cordeiro com Ele. Aleluia, aleluia.
Santo é o Senhor. Aleluias. Nós precisamos entender, queridos, e buscar em oração discernimento para entender qual é o tempo que nós estamos vivendo. O que é preciso ser feito agora. O que é preciso ser feito através de nós agora. Porque nós declaramos Maranata, mas o que nós temos feito para adiantar o retorno de Jesus? Eu tenho falado de Jesus na minha escola, tenho falado de Jesus no meu trabalho, eu tenho falado de Jesus na minha faculdade, com a minha família. O que nós temos feito para que o Maranata se cumpra através de nós? Aleluia. Aleluia. E quando nós pensamos que precisamos alinhar sim o nosso tempo com o tempo de Deus, nós temos o maior exemplo que a palavra nos dá disso, que nós precisamos nos sujeitar à vontade de Deus, como Cristo, quando orou, falou: olha, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita conforme a tua vontade. Olha, Senhor, se possível, não me usa para falar com esse irmão não, porque, nossa, eu não gosto dele. Mas, Senhor, seja feita a tua vontade. Ah não, Senhor, eu vou pregar o evangelho para o meu chefe? Tá doido, ele vai me mandar embora. Mas se o preço para aquela vida saber quem Jesus é perder o nosso emprego, a gente está disposto a falar: ei, Senhor, contudo, seja feito conforme a tua vontade. Senhor, que vergonha, vou parar os outros na rua para orar, nem sei o que é, nem sei para onde que está indo, que vergonha, não, vou fazer isso não. Vai que alguém passa aqui e me vê orando pelos outros na rua. Mas, Senhor, se tem alguém na rua que precisa conhecer o Senhor, que seja através de mim, que seja através de nós. Isso é se sujeitar à boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Aleluia. Isso é a gente se sujeitar porque Cristo se sujeitou. É a gente amar porque Cristo nos amou. Aleluia. Em Mateus 26, versículo 39, diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nós precisamos morrer para nós mesmos, como ovelhas ao matadouro. Nós precisamos morrer para as nossas vontades, para os nossos conceitos, para as nossas vergonhas, para que o Senhor seja conhecido através de nós. Nós precisamos morrer para nós mesmos, para que o tempo do Senhor se cumpra em nossas vidas. Quando o Senhor queimou esse projeto, esse movimento em nossos corações, eu sou um cara que gosto de acelerar, de fazer, de acontecer, e vão para cima. Só que não era o tempo do Senhor, e eu tive que morrer para mim mesmo, tive que morrer para a força das minhas mãos, tive que morrer para os meus achismos, tive que morrer para as minhas vontades, tive que morrer para as minhas justiças. E é engraçado que sempre tem a ver com a nossa justiça. A gente acha injusto. Eu vou falar de Jesus para essa pessoa, tem outras pessoas que não fazem nada, e eu vou fazer? Eu vou chegar na igreja mais cedo para ajudar a passar um pano, para ver se o pessoal está tudo certo, se está precisando. Eu vou servir o meu irmão uma água, se tem outros para fazer? Queridos, a palavra do Senhor chama a nossa justiça de trapos de imundícia. Aí fica o dever de casa. Chegar em casa, vocês pesquisem o que é trapos de imundícia.
Aí vocês vão entender como que a nossa justiça é falha, como a nossa justiça é fraca e como a gente não entende nada de justiça. Porque o único cara que é justo e vive é Jesus Cristo. E a maior injustiça que poderia acontecer, Ele se submeteu. Por mim e por você. Por amor a mim e amor a nós. E é engraçado quando nós pensamos na eternidade, porque Deus já tinha todas as coisas prontas e feitas, e Cristo já tinha morrido por nós na cruz, antes mesmo do princípio. E para provar que não é heresia, em Apocalipse 13, versículo 8 diz assim: Cristo morreu por você, antes mesmo da criação do mundo. Deus já chamava antes de tudo existir. Deus já te amava antes de tudo existir. Deus já te amava antes do céu e terra existir. Romanos fala que ainda sendo nós inimigos de Deus, Deus nos reconciliou pela morte do seu único Filho. Quanto mais agora nós, já sendo chamados de filhos do Senhor. Cristo já tinha morrido por nós. Deus já nos amava, mesmo com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações. Porque hoje o inimigo tem usado disso, as nossas fraquezas, as nossas falhas, para tentar nos fazer parar. Porque a gente não tem noção do que está acontecendo no mundo espiritual. Mas o inferno já sabe todas as coisas que Deus tem para mim e para você. Por isso que ele se levanta para tentar parar isso, para tentar nos parar. Querido, não permita que o inferno se levante contra você. Não permita que o inferno se levante contra a sua vida. Não permita que o inferno tente destruir aquilo que o Senhor tem te dado. Não permita que as nossas fraquezas, as nossas limitações impeçam de nos sentir amados por Deus, amados por Jesus. Mas o mesmo Deus que é amor, é um Deus de justiça. Ele nos ama sim, mas é necessário que nós tenhamos uma vida em santidade. Ele nos ama sim, mas é necessário que nós morramos para nós mesmos. Ele nos ama sim, mas é necessário que a gente se afaste das más conversações. Porque 1 Coríntios diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ele nos ama sim, mas é necessário que nós, para ser chamados de cristãos, nos posicionemos como um pequeno Cristo. Aleluia. E Deus nos ama de tal maneira, queridos, que quando Jesus voltou, Ele falou: olha, eu estou indo, mas eu vos deixo o Consolador. Sabe o que é isso? É Jesus falando assim: ei, eu fui homem como você, e eu sei que sozinhos vocês não vão conseguir, mas vocês não estão sozinhos. Eu vos dou o Espírito Santo, que vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, para que o poder de Deus se manifeste através da sua vida. Uau! Isso é um Deus justo. Ele nos cobra, mas Ele nos dá a ferramenta necessária para que nós executemos aquilo que Ele espera de nós. Aleluia! Aleluia! E quando nós pensamos no Espírito Santo, e quando nós pensamos em tudo que Deus pode fazer através das nossas vidas, aleluia! Nós precisamos entender que tudo é para que nós continuemos o ministério de Jesus Cristo, que é a reconciliação das criaturas com o Pai. Por isso que a palavra diz: ide pelo mundo e pregai a toda criatura.
E tudo que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor nos oferece, tudo que o Senhor nos capacita, todos os dons, o fruto do Espírito, tudo isso é para que a gente venha servir com excelência, servir o nosso irmão, servir o nosso inimigo. Porque, como eu disse, se a gente quer viver o tempo de Deus, a gente precisa morrer para nós mesmos, para que o nosso tempo se alinhe com o tempo do Senhor. E quando o nosso tempo está alinhado com o tempo do Senhor, querido, as portas se abrem, o céu começa a mover a seu favor, e a gente vai caminhando. Não é tudo mar de rosas, tem muitas batalhas, muitos levantes do inferno, mas a gente passa a conhecer o Cristo que nós servimos, um Cristo que nos ama. Nós passamos a nos relacionar com o Espírito Santo que Cristo nos deu. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 18. Aleluia. Não, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Uau! A gente precisa conhecer a Escritura, a gente precisa se aprofundar nas Escrituras, para que a gente possa viver uma vida profunda em Deus. Aleluia! Aleluia. 2 Coríntios 6:2 diz: pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Nós precisamos, como igreja, levar a salvação ao mundo. E quem é a nossa salvação? Cristo, Jesus Cristo. Quem nós precisamos levar ao mundo? Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos declarar: ei Deus, se o Senhor quer o nosso tempo, o Senhor tem. Que o Espírito Santo nos dê ousadia nessa noite, em nome de Jesus, para falar: ei Senhor, se o Senhor quer a minha voz nas ruas, o Senhor tem. Se o Senhor quer que eu seja um porta-voz do reino no meu trabalho, eis-me aqui, Senhor. Minha oração é para que o Espírito Santo derrame ousadia sobre as nossas vidas, para que o Senhor quiser que nós abramos a nossa boca no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade. Ei Senhor, eu abro, fala através de mim, faz através de mim. Se o Senhor for fazer coisas maiores nesse tempo, faça através de mim, Jesus. Faça através de mim. Engraçado que quando Paulo vai ensinar acerca da ceia, ele fala assim: pois avalie-se o homem a si mesmo. Avalia o homem, pois, a si mesmo. Nós precisamos nos avaliar. E eu tenho certeza que se eu der aqui 30 segundos
para a gente se avaliar, nós vamos saber pelo menos 5 coisas que têm roubado o nosso tempo. 30 não, 20, 15 segundos. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir pensar em coisas que têm roubado o nosso tempo. Avalia-se, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. O Senhor está presente aqui nessa noite. Aleluia. Eu creio que nessa noite o Senhor vai alinhar alguns ponteiros com o dele. Eu creio que há uma porção do Espírito neste lugar, que vai vir sobre nós, nos dando aquilo que está faltando para a gente avançar. Quero te convidar a se colocar sobre os seus pés, por favor. Aleluia. Feche seus olhos, queridos. O Senhor está presente aqui. Nos próximos 10 segundos, vocês vão pensar coisas que têm roubado o tempo de vocês. Viu que não precisou de muito tempo? A gente sabe que dá para entregar mais, que dá para fazer mais, que dá para relacionar mais com Deus. A gente precisa entender que um Deus de uma dimensão tão grande, Ele merece mais de nós. O Senhor vai alinhar ponteiros aqui. Ousa dizer que se você está se sentindo sem tempo, o Senhor vai te dar tempo. Fique em paz. Se você está se sentindo desanimado, o Senhor vai te dar força, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Espírito Santo, Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, que derrame sobre seus filhinhos e sobre as tuas filhinhas aquilo que é necessário para que o reino avance através deles, em nome de Jesus. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que aquilo que tem roubado o tempo, o Senhor venha tirar. Senhor, eu sei como dói a gente ter que abrir mão de coisas que a gente sabe que está nos afastando do Senhor. Eu sei como dói a gente abandonar a nossa justiça. Eu sei como dói, Senhor, a gente abandonar os nossos conceitos e os nossos achismos, para a gente morrer para nós mesmos, para que o Senhor viva em nós, para que o Teu reino se expanda através de nós. Senhor, mas o Senhor disse que deixaria o Espírito Santo Consolador. Existe mais. Nós cremos que existe mais, Senhor.
Libera mais sobre as nossas vidas, mais fome, mais sede, mais vontade de espalhar o teu reino. Libera sobre nós ousadia de espírito, para que nós venhamos declarar as boas novas do Senhor. Tira do nosso peito o egoísmo de achar que Jesus é só para nós, sendo que existem milhares de pessoas que precisam ouvir que o Senhor é o Salvador, que precisam ouvir que o Senhor morreu na cruz por elas. Deus, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração, porque a tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Nessa noite, você que sente que precisa de algo mais da parte do Senhor, nós aqui como o NCM, como uma nova chance, nós queremos orar por você. Se você sente que precisa de algo novo da parte de Deus, talvez você estava caminhando e de repente enfraqueceu, de repente se frustrou, de repente desanimou com o homem, se desanimou com a igreja, se desanimou com as coisas que estão acontecendo e ninguém fala nada. Em nome de Jesus, seja a boca que fala alguma coisa, que nós venhamos não nos conformar. Se você quer receber uma oração por algo específico, eu quero te convidar a dar um passo de fé e vir aqui na frente. Fé e ousadia, porque o Senhor vai alinhar relógios, e o Senhor vai abrir agendas, o Senhor vai fazer o dia render. É fé, é fé. Vai viver mais coisas com Deus? Vai. Mas saiba que isso exige que você se mate. E a palavra diz que nós já somos entregues como ovelhas ao matador todos os dias. Então, se a gente vai morrer, pelo menos que seja por uma coisa boa. Se a gente vai morrer, pelo menos que seja como os morávios, para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos dê fé, ousadia e coragem para viver aquilo que o Senhor espera de nós. Espírito Santo, em nome de Jesus, venha nos capacitar. Derrama fogo sobre as nossas vidas, que a chama que queime em nossos corações queime cada dia mais, e que nós venhamos, ó Pai, ficar inquietos diante das coisas que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, a ser mais parecido contigo. Nos ajuda, Espírito Santo, a viver coisas maiores contigo, Senhor. Abra sua boca, querido, comece a orar. Comece a falar: ei, Pai, eu sei que essas coisas têm roubado meu tempo. Ei, Pai, eu sei que eu poderia entregar mais, eu poderia te oferecer mais do meu dia, mais da minha vida, mais das minhas coisas. Abra sua boca, querido. Declare, declare, Ele está aqui, Ele quer te ouvir.
estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. O meu noivo esperado, a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui. Aleluia. Estenda sua mão para a frente. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por todos que estão aqui reunidos, ó Pai. E eu te peço em nome de Jesus que venha incendiar corações essa noite. Venha incendiar e encher com teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus,
que a tua vontade venha ecoar em nossos corações e que o teu Espírito Santo nos convença. Espírito Santo, nos convence dos nossos pecados, nos convence daquilo que nós precisamos fazer, em nome de Jesus. Pai, deposite aquilo que os teus filhos e as suas filhas precisam para viver coisas ainda maiores. Pai, em nome de Jesus, venha alinhar os relógios nessa noite. Venha alinhar os relógios nessa noite. Em nome de Jesus. Nos ajude a avançar. Nos ajude a sair da nossa zona de conforto. Nos ajude a dar um passo atrás do outro. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor tem liberdade para falar conosco. O Senhor tem liberdade para nos incomodar. E eu te peço em nome de Jesus que venha arrancar as escamas dos nossos ouvidos e dos nossos olhos. Senhor, arranca as escamas nessa noite em nome de Jesus. Arranca as escamas nessa noite em nome de Jesus. Pai, eu sei que tem pessoas aqui que o Senhor tem falado, o Senhor tem ministrado, e assim como já aconteceu comigo, essa pessoa ela está falando: ah não, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa de invenção minha. Espírito Santo, em nome de Jesus, arranca as escamas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor sabe melhor do que eu o que cada um de nós precisa para ser mais parecido contigo, Senhor, para servir com excelência. O Senhor sabe melhor do que eu, e eu te peço em nome de Jesus que a tua glória venha sobre nós, que o teu Espírito Santo venha sobre nós e que nós recebamos isso da parte do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia. Você pode dizer palavras de adoração ao Senhor.
Aleluia, Jesus. Creia, queridos, que nessa noite